Por que muitas vezes eu defendi o Kudê? Porque eu achava que era um time organizado. Agora, eu questionei ele também nas decisões dele de rodar o time muitas vezes. Da forma como ele rodava, também questionei. Mas pra mim era um time organizado e que tinha bons resultados. Os resultados do Kudê eram ruins? Não era. O resultado pior do Kudê, obviamente, foi a desclassificação na Copa do Brasil. Que tem a ver pra mim, não tudo, mas com as escolhas. Calma. Os resultados do Kudê não eram exatamente satisfatórios também, não. O Teve Atlético problemas na primeira fase da Copa Libertadores. Sim, né? classificou. Foi eliminado pelo Corinthians na Copa do É o que eu falei, é o que eu falei. No Campeonato Brasileiro. Era o quarto lugar ou o terceiro, Tava se não me bem, engano. pô. Tava bem, mas ué. acabou. É Não, isso. acabou não. O que eu falei? Acabou e foi Copa embora. do Brasil foi ruim. Não, na Copa Brasileiro tava bem, Libertadores Na tava Copa ruim. Libertadores tava bem? Ué, tava classificado. Ficou em segundo, Faltava um Tava precisando jogo. de um empate pra classificar. Precisava do empate pra classificar contra o Libertar. É que você, no sorteio, disse do amplo exatamente. favorito Que era e imaginava que ele fosse não era, líder. E era o que se espera. Claro que era, Não gente. Fez Claro que era, festa. gente. A vida mostrou que eu fez tava Claro que certo. festa era, aí. gente. Claro O que tempo era. é senhor da razão. E E o mostrou Felipe de novo que eu Era, tava certo. Claro que era. Agora o Malan tem Eu razão. posso terminar do Filipão, se quiser. 68% de aproveitamento tinha o Kudê Não, quando não ele falei do saiu do Filipão. Atlético. O Cudão? 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 Oh, cada um chora pelo técnico que tem saudade. Quanto por cento, Cudão. Gris? Quanto por Grande cento? Cudão. 68% de aproveitamento tinha o Kudê quando ele saiu do Atlético e o Filipão tem 31% de aproveitamento, menos da metade. mas peraí. Tira o E menino, mais do que beleza. isso, o Vamos, Kudê vamos, tinha vamos, um não. time, o Kudê tinha um time, o Tira o Filipão Campeonato tem um Estadual nada. disso aí, velho. O Filipão tem um nada. Então, beleza. Todo Então, mundo vai ter isso aí. Ó, os números aqui, Então, o vamos Gris tirar o trouxe. estadual. Calma aí, Tira, eu vou tirar o estadual. tira o estadual e coloca número de igualdade de jogos, Vamos lá, então. ó, o Kudê tinha na Libertadores 63% de aproveitamento, na Copa do Brasil 58% de aproveitamento e no Brasileiro 60% de aproveitamento. O Filipão tem no Brasileiro 33% de aproveitamento e na Libertadores teve 22% de aproveitamento. Não, tem piorou. nem base de Piorou a comparação. É. Ô, Malan, Volta. como é que eu vou te defender, Malan? E repito, o Kudê tinha um time, o Filipão tem um nada. Nada? Nada. É nada? O que o Atlético entra em campo é nada? Nada. Coletivamente é um nada. Não, calma lá. Não, calma. não, nada. Vamos lá. Não, pera aí. Se você tivesse me falado isso há 3 jogos atrás, eu assinaria embaixo. Tá, mas com 3 jogos já mudou. Não, calma. Não é que mudou, mas melhorou. Melhorou o resultado. Melhorou. Não só o resultado. Não só a bola aérea jogou defensiva bem contra o melhorou, São- Gris. Gente, jogou bem bola aérea contra o São detalhes Paulo. melhoraram, Jogou mas- bem contra o São Paulo. A Jogou bola bem aérea contra o São defensiva Paulo. melhorou, pô. Jogou. Lembra o jogou sofrimento bem. que era? Loucura. O jogo Deus nos contra acuda. o Bahia teve o primeiro tempo melhor que o Atlético, mas também não dominou o Atlético igual muita gente vende nessa vitória do Atlético, não, né? Pra mim, o grande problema foi a falta de ousadia lá no Allianz. Ali faltou querer ganhar, faltou querer classificar, mas não dá pra comparar esse time do Atlético a Pra você não 5 é um jogos nada, atrás. né? É Não. um nada? Não, nada não. Não é um É um nada, não. Tonton? Mas que a gente Não vê é pouca nada. coisa. Eu falei isso aqui também. Eu não tenho convicção em falar como que o time joga, como que o time se desenha dentro de campo. Até nesses últimos jogos a gente já consegue perceber. O Atlético não vai sair jogando. O Atlético não vai ser um time de posse de bola no campo do adversário. O Atlético vai ser um time direto. Você consegue enxergar essas coisas. Mas ainda com Gente, vai pouca ser- organização e, a meu ver, muito instinto. Acho que o Atlético joga muito no instinto de cada jogador. Pô, o cara, eu tô livre, eu tô 1 pra 1. Nossa Eu vou Senhora. pedir na. Eu acho que o Ô, Rafa, Atlético isso é muito. grave isso. demais. Mas No infelizmente. instinto, um time do Atlético, gente, com o investimento do Atlético, Quando jogar no instinto é muito pouco. Quando alguém fala que os jogadores jogam todos no instinto, ele quer dizer de forma Tá mais largado, educada né? que o time é um nada coletivamente. Tá largado. Não, nada não. Porque tem alguma coisa. Quando você vai defender. pouca coisa, Não, quando é você vai isso. defender, você vê que tem lá uma 4-4-2. Um time defendendo, por exemplo, com o Hulk e o Igor Gomes como os dois primeiros a pressionar. Você vê o Paulinho e o Pavão voltando. Quando tem um lateral que apoia mais de um lado, ele põe o Pavão daquele lado. Então tem alguma coisa pensada, claro que tem. Mas calma, mas né? aí assim, Mas pra não, mim, isso não o é um básico. time. Isso Ok, é o mas básico do tem. básico. Mas A tem. questão é, a gente tá discutindo aqui muito, eu acho que vai muito em relação ao que é o Filipão como técnico de futebol. Ou que foi? Não, o que é mesmo. Gente, ele sempre jogou de maneira transição, né? Apostar sempre no contra-ataque. Poucas vezes, era um time que fazia, os times do Filipão faziam muitas faltas, parava o jogo toda hora. A cara do Filipão, gente, Tá lá. é essa, sabe?
a gente pode gostar ou a gente pode não gostar, né? Sempre foi Pô, essa. Então, tiveram lampejos. A Copa de 2002, por exemplo, foi um lampejo Mas aí eles- grande, não, né? melhores Mas a pés. gente tá falando de 21 anos atrás, né? O jogo contra o Bahia, o Atlético, nos 5 primeiros minutos, ele tentou fazer uma blitz no Bahia. Não sei se vocês recordam. Tentar pressionar lá em cima, os zagueiros e o goleiro. O Bahia saiu jogando. O Atlético não conseguiu roubar. A partir dali... Recua, gente, recua. Não, mas aí que tá a minha dúvida. É instinto ou é comando? Exatamente. Eu acredito que esse comando não veio lá de fora. Acredito, tá? Não tenho essa informação, não... Pô, não. mas- Você acha que é instinto? Eu Te acho- pressionamos, não conseguimos, Aí recuamos. automaticamente o time começou a baixar, até porque o Bahia começou a jogar bem com bola e o time baixou. Então, o time foi programado para pressionar só 5 minutos? Tá, mas o nosso Pode ter cornetarista... sido. O Malan foi Acho muito que bem. não. Pode É, ter sido. eu acho que pode ter que sido. não. O Malan foi muito bem no vídeo aí na colocação. Malan, gostei da sua colocação. Mas a fala do Malan tem fundamento ou não? E tem menos É paciência. que nós temos mais Tem, paciência com o tem, Cudê do que sim. com o Filipão. E não só Não. essa comparação. Não? Nós, A do gente- 98 Esportes? É, porque Não, falou de nós. maneira geral também. Não, mas né? ele falou de nós. Não, maneira geral Ele não. falou de Todo nós. mundo... Ele nós falou fomos assim, ó, os que mais defendemos o vocês Cudê. são do A programa. mídia em É. geral e torcedor, Batia. todos batiam no Batia, Cudê. batia. Nós fomos os que mais E defendemos. ele foi bem claro, ó, gosto muito de vocês, acompanho vocês, mas eu vi de vocês aí do programa uma paciência maior com o Cudê que eu não vejo com o Filipão. É. E aí, tem isso? Pra mim não tem não, mas eu tenho convicção. Gris? Não, eu tenho Não, porque convicção. são trabalhos completamente Exato, diferentes. eu também tenho convicção no que... Então a análise ou a falta de paciência que ele interpreta dessa forma é por ver que o trabalho do Cudê era mais organizado e melhor do que o do Filipão, Sim, é isso? Sim. Pra mim era um trabalho muito superior em todos os aspectos. Mas de maneira geral, aí eu posso não falar do que a gente, obviamente, trabalha aqui. Só do quinteto. Mas aí é um sentimento meu para com o que eu vejo, o que eu leio e o que eu ouço, principalmente. Sim, há uma paciência maior com o técnico estrangeiro em relação a, principalmente, os medalhões Ah, por quem? Brasileiros. Quem? Não, aí ele colocou de uma forma geral. de uma forma geral. De todos os treinadores, dos gringos, da imprensa, do torcedor, de ter uma paciência maior com quem vem de fora. Podemos também não pensar. Aliás, poderíamos lançar essa pergunta já aí amanhã, meu querido produtor Rafael Silveira. Um abraço pro não, Lucas assim, Krautz também, que tá lá em cima. Um exemplo, só pra dizer que eu não concordo assim com isso que o Cabito falou. Primeiro porque assim, quando o Filipão veio para o Atlético, eu falei aqui que eu discordava da grande maioria das pessoas, porque eu acho que os últimos trabalhos do Filipão foram muito bons antes do Atlético. Acho que ele fez um bom trabalho no Atlético Paranaense, acho que ele fez um trabalho muito bom no Cruzeiro. Agora, por exemplo, o Luxemburgo faz um ótimo trabalho no Corinthians. Sim. Acho um ótimo trabalho. Ele recuperou o time com um monte de garotos, colocou um monte de moleque pra jogar e o time do Corinthians tá jogando, tá competindo e tá buscando resultado. E O Corinthians também foi tem, se eu não me questionadíssimo, engano, né? O Corinthians, se eu não me engano, já tem 10 ou 12 jogos sem perder. Vem numa sequência muito forte. Tem um trabalho ali, você consegue enxergar. No Filipão, eu repito, eu ainda não enxergo. Pra mim, o Atlético é um grande nada. O Atlético é um time que não Que se defende bem. isso? O Atlético é um time que não ataca bem. Tem conseguido os resultados porque o time é bom pra Mas cacete, olha cara. só Tem muito como- jogador bom ali. Olha só como a nossa visão, ela, às vezes, fica um pouco deturpada. De quem? Deturpada. Com relação ao Luxemburgo, quem recuperou o Luxemburgo em todas as vezes nessa passagem pelo Corinthians? O Atlético, eu Clube falei ontem. Atlético o Mineiro. Atlético Clube recuperou, Atlético gente. Mineiro. o trabalho dele é bom. Não, é Atlético sacanagem. Mineiro. O trabalho dele é Clube bom. Atlético É Mineiro. sacanagem, Calma. porra. Aí vamos lá. Se fosse um técnico... O trabalho está bom agora, Se mas ele fosse- passou 15 Não, jogos sim, se ali fosse que por um- pouco ele vamos não lá. caiu. Se Muito fosse pouco ele não um caiu. técnico Não foi nem estrangeiro. 15, quando ele se chegou, fosse foi um Luiz difícil. Castro, se fosse um Vitor Pereira, se fosse um Cudê, não teria essa pressão em cima do que teve em cima do Luxemburgo, não, tá? Mas o problema E aí é futebol brasileiro. Oito Mas aí- vitórias, não. oito vitórias nos cultura. Não, últimos 12 Cabito, jogos. vou do discordar de Corinthians. você por alguns motivos. Gente, primeiro, eu tô falando primeiro, no momento de instabilidade eu do sei, Vanderlei mas Luxemburgo. Eu tô presta falando do atenção. último A recorte. coragem de botar os moleques, de tirar alguns jogadores, alguns medalhões. Mas eu não tô discutindo isso. Então, mas olha só, a aparição do Corinthians, ela era diferente, não foi só o Atlético. O Corinthians vinha de uma aposta no começo do ano, Então, uma aposta. CJ, que é o Lázaro. aí a resposta que eu te dou é: se fosse um técnico estrangeiro
fazendo exatamente a mesma coisa que o professor Vanderlei Luxemburgo estava fazendo, a paciência geral seria maior. mas Não é. sei. Discordo. Não sei Discordo Seria também. maior, seria maior sim. O Corinthians, O o Corinthians, professor- os primeiros, o os primeiros, professor era ultrapassado, o professor é isso, o professor tinha que aposentar. os Ô, gente, primeiros vocês estavam 9 onde? jogos do Luxemburgo, ele Eu tiro não férias, ganhou vocês nenhum. estavam onde? Os primeiros 9 jogos do Luxemburgo achei no que era Corinthians, 10. ele não ganhou nenhum. E teve Muito pressão. provavelmente, se fosse um treinador estrangeiro, teria caído. Teria não. Eu Teria não, sei. jamais. Não É, sei se é teria isso Na de caído. verdade, trabalho. na verdade, não É foi o início de Atlético. O que trabalho, segurou né? o Vanderlei no Corinthians, no início do trabalho dele, é porque, querendo ou não, o Corinthians tinha trocado o Lázaro, aí pegou o Cuca, que durou 3 jogos, e saiu, e aí... Ali o ambiente já tava todo... Então, assim, os caras turbulento. olharam e falaram, não, cara, vamos trocar de novo, vai virar uma bagunça. Aí vamos esperar mais um pouquinho. Foi o que salvou ele. Porque qualquer outro técnico, numa condição normal no futebol brasileiro, teria sido... Não, mas, gente, isso, gente. dois exemplos de treinadores brasileiros. Luxemburgo, 9 jogos, Filipão, 10 jogos sem vencer. Existe paciência maior que isso em clubes grandes? É, não, 10 pois é. jogos sem vencer. Sem ser SAF, hein? E sem jogar bem, tá? E sem jogar bem. sem jogar bem. É. Porque às vezes quando você joga bem... Nenhum dos tem- dois dava sinal. Corinthians não naquele dava momento, isso é sinal, verdade. exatamente. E Atlético também não. Então a O paciência que assim... salvou o professor Isso o torcedor- Luxemburgo as pessoas têm foi isso na eliminar cabeça. o Atlético na Não, Copa do não, é Brasil. pouco, Agora- é pouco, isso E é pouco. assina Isso ajudou, embaixo. isso E ajudou. assina embaixo.